Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. O nosso grupo vai iniciar a nossa apresentação referente ao projeto de vida e carreira, né? E para o presente projeto, o nosso grupo resolveu realizar um plano de intervenção no bairro do Rio Pequeno. O nosso grupo ele é composto pela Maria Eduarda, pela Carla, Graziella, a Sara, a Ágata, Ana Paula, Monique, eu, Cauã e o Vinícius da Silva, né? E como vocês puderam observar, a gente resolveu trabalhar com o bairro do Rio Pequeno e fazendo uma breve contextualização para vocês. O bairro do Rio Pequeno ele é um bairro que está localizado na zona oeste, né, de São Paulo. Tem quase 10 mil quilômetros quadrados de extensão e, de acordo com o IBGE, cerca de 119 mil pessoas moram e também frequentam esse bairro, né? É um bairro majoritariamente pobre, porém é contraditório porque ele está muito perto de bairros considerados de alto padrão. Nós temos o Butantã, um pouquinho mais longe tem o bairro dos Pinheiros também, e também o bairro do Rio Pequeno, ele fica bem próximo à Universidade de São Paulo. E essas são algumas curiosidades que o nosso grupo analisou e encontrou sobre esse bairro. Falando um pouquinho sobre a perspectiva e o ponto de vista dos moradores e das pessoas que frequentam essa região, foi muito interessante porque o nosso grupo realizou uma entrevista com algumas pessoas, porém para o projeto a gente resolveu selecionar três pessoas para falar sobre, né, a perspectiva que essas pessoas têm. Então nós falamos com a senhorita Madalena, o senhor Henrique e a senhorita Cristiane Dias. E após essas conversas com os entrevistados, o nosso grupo percebeu que uma das principais queixas que os moradores têm do bairro está relacionado ao descarte incorreto de materiais, né, na rua, enfim. E como consequência, né, desse descarte incorreto, nós temos o aumento da poluição, né, urbana, e também uma série de problemas relacionados a até mesmo doenças, né? E uma curiosidade também que a gente encontrou é que o bairro do Rio Pequeno ele não tem esse nome à toa. Existem diversos canais fluviais que cortam esse bairro e esse bairro tem um córrego. E justamente por conta da poluição, esse córrego ele é poluído e as nascentes, né, dos rios que ligam esse córrego ficam afetadas também. Então, a poluição urbana do bairro do Rio Pequeno, ela é um ponto bastante, é uma queixa, né, dos moradores bastante comum, assim. A gente, pelo menos essas três pessoas que nós entrevistamos, nós ouvimos, né, essa demanda e foi muito interessante. Partindo desse ponto, né, desse ponto em comum que está relacionado à poluição urbana, o nosso grupo começou a pesquisar. E aí a gente encontrou algumas curiosidades sobre o bairro relacionadas justamente a ecopontos. É quase uma contradição. Ciente de que a poluição urbana ela é um problema para os moradores do bairro do Rio Pequeno, contraditoriamente, existem pontos de descarte muito próximos do bairro. O nosso grupo identificou que existem 4 ecopontos que são muito próximos da região. Só a título de curiosidade, nós temos o ecoponto Jardim Maria do Carmo, que está a 5,2 quilômetros de distância, o ecoponto Jardim Jaquelina, o ecoponto da Politécnica, que está a 2 quilômetros de distância, e nós temos também o ecoponto da Giovanni Gronchi, que está a 8 quilômetros de distância. Então, como vocês podem ver, não são grandes distâncias, são até acessíveis para a população, porém, apesar da alta disponibilidade, né, de ecopontos e, e locais para reciclagem, a poluição ela ainda é uma queixa para os moradores. Então, nosso grupo pensou, poxa, como é que é possível existirem 4 ecopontos, perdão, 4 ecopontos muito próximos da região do Rio Pequeno,
e ainda assim, o descarte incorreto e a poluição urbana ser uma coisa presente na região. O nosso grupo deu uma refletida, a gente pensou bastante sobre essa dualidade, essa incongruência, né? E a gente resolveu criar uma proposta de intervenção. A nossa proposta de intervenção, ela basicamente está focada na criação de uma campanha de marketing cujo intuito seja apenas, não é apenas divulgar os ecopontos, mas também conscientizar e educar a população do bairro sobre sustentabilidade e sobre o descarte consciente de materiais, né? Então, partindo desse pressuposto, o nosso grupo acredita que o primeiro ponto a trabalhar, a ser trabalhado, está relacionado com a repaginação das mídias sociais da subprefeitura do bairro do Rio Pequeno, né? Focado, né, no marketing, na divulgação desses ecopontos para a população. A gente também acredita que a educação ela tem um papel fundamental na vida das crianças e tem um poder de transformar. Então a gente pensou na criação de um projeto interdisciplinar nas escolas da região, cuja pauta seja sustentabilidade e o incentivo do consumo consciente. Porque a gente acredita que somente educando a população, com palestras, com projetos, é que esse cenário pode mudar. E além disso, o nosso grupo pensou na parceria com construtoras e pedreiros locais para o descarte incorreto, né, nos ecopontos.